Então, o capítulo 27, 28, 29 também vai tratar sobre esse rememorar, né? O que vai tratar no capítulo 29. No capítulo 29, ele vai falar sobre a festa das trombetas. Então, realmente, ele está fazendo aí essa retrospectiva dos 40 anos que eles passaram no deserto. Lembrando que Arão já morreu, Miriam já morreu, e Moisés é o último que vai morrer. Logo, ele é o último daquela geração, né? Então, logo que ele morrer, o povo já pode fazer a travessia do Jordão para entrar na Terra Prometida. Então, essa parte aí vai terminar com a liderança de Moisés, passando para Josué, e ele vai reforçando as informações necessárias para que o povo continue a observar as ordenanças do Senhor, mesmo as ordenanças para as festas. Não era só para os mandamentos, como se deveria viver, mas também para as festas. As festas eram um ponto importante no culto do israelita. Aí no capítulo 29, ele vem falar sobre, continua falando, sobre ofertas e rituais a serem realizados durante o 7º mês ali. Aqui. Ó, cerimônias de arrependimento, comemoração das jornadas no deserto, a festa dos tabernáculos, chamada também de Sucote, era essa festa de 7 dias que celebrava a jornada deles pelo deserto. Era para eles não esquecerem que eles passaram um período caminhando no deserto, um período a caminho da Terra Prometida, um período que eles tiveram que passar 40 anos por causa da desobediência, por causa da falta de confiança na palavra do Senhor, na provisão do Senhor, no Senhor como seu general, como seu conquistador, né? Porque eles não entraram ali na terra por sua própria força. Eles não chegaram até ali por sua própria força. Eles chegaram até ali porque o Senhor os levou, né? O Senhor foi na batalha por eles. Então, aquilo ali serve, esses capítulos 28, 29 e 30, serve para manter, né, para reavivar neles a identidade religiosa. Quem é esse povo? Esse é o povo que o Senhor tirou com mão forte do Egito. Eles são o povo de propriedade exclusiva de Deus. E as festas deles era para lembrar isso, né? Cada momento importante que eles tiveram ali. No capítulo 29, ele fala sobre no capítulo 30, ele fala sobre os votos das mulheres, né? Votos e compromissos, principalmente aí ele vai tratar dos votos das mulheres, porque a mulher vivia naquela sociedade, uma sociedade patriarcal, e era importante que a mulher fizesse votos que estivesse alinhado com a família, alinhado com o pai, alinhado com o marido. Se eles não concordassem naquele voto que a mulher fez, ela não poderia fazer aquele voto. E embora ela tenha feito um voto, o Senhor a perdoaria, né? Porque não era permitido também a pessoa fazer um voto e não cumprir. A pessoa que fizesse um voto deveria cumprir. Mas se a mulher faz o voto sem que o marido ou o pai esteja sabendo, na hora que eles ficarem sabendo, eles têm que tomar uma posição. Ou eles vão concordar, ou eles não vão concordar. Se eles não concordarem, ela pode interromper sem que o Senhor traga sobre elas a culpa. E se eles não falarem nada, ela poderia continuar. Aliás, ela deveria continuar com o seu voto, né? Então, isso vem falar sobre
as regras específicas para aceitação e anulação de votos e compromissos, destacando a importância da palavra dada a Deus. Então, deveria se cumprir o voto feito. Esse capítulo enfatiza o papel dos maridos em relação aos votos de suas esposas, maridos e pais, lembrando que o pai tinha autoridade sobre a filha até que ela casasse. Para que houvesse equilíbrio entre a autonomia pessoal e a dinâmica familiar. Lembrando que as viúvas, elas poderiam fazer o seu voto e ninguém deveria interferir, elas tinham autonomia para decidir sobre o seu voto ao Senhor. Se ela fizesse um voto, ela deveria cumprir. Eu não lembro quem é que fala, é melhor que não faça votos, mas se fizer, tem que cumprir. Então, assim termina o capítulo 30. E agora a gente vai para o capítulo 31. Aqui, o capítulo 31 vai acontecer a guerra contra os midianitas. Porque os midianitas não deixaram o povo de Israel passar. Naquele primeiro momento que eles estavam entrando ali na terra, eles não deixaram o povo passar, e aí aumentou o sofrimento do povo. O povo teve que dar uma volta muito grande. Então, vamos ler lá. Capítulo 31, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Olha só que interessante. Então, aqui no Números 31, Deus já está falando. Esse vai ser o seu último trabalho, né? Então, você vai vingar os israelitas e depois você vai ser recolhido, você morrerá. Então, Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens. Lembra quando eles estavam entrando ali na terra, que eles resolveram que eles não iriam mais voltar atrás, que eles iam querer conquistar a terra assim, embora o Senhor já tivesse dado a sentença? Eles reuniram ali 1.000 homens de cada tribo, também. E agora, de novo, eles reúnem 1.000 homens de cada tribo. Aqui. O que aconteceu aqui? Aqui. Eles reúnem 1.000 homens de cada tribo, são 12.000 homens para ir à guerra contra os midianitas. Só que agora eles têm a palavra do Senhor, agora eles têm a bênção do Senhor. Naquele momento, eles quiseram afrontar Deus. Deus está falando que nós não vamos? Nós vamos sim. Né? E aí foram e passaram maior vergonha, muita gente morreu. Mas agora o Senhor fala, vai lá e vinga os midianitas. Então, Deus os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Deixa eu ir caminhando com o slide junto. Que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens dentre os mortos. Dentre os mortos estavam os 5 reis, Evi, Requém, Zur, Ur, Reba, e também mataram a espada, filho de Balaão, a gente já viu sobre isso também. Balaão, eles falam aqui agora que Balaão foi quem instruiu Balaque a usarem as mulheres como iscas para o povo israelita, né, que fizeram eles adorarem Baal-peor. Então, aqui Balaão foi punido também pelo Senhor. Então, queimaram todas as cidades, tomaram despojos, levaram os prisioneiros. Agora eu estou me lembrando que eles já tinham, a gente já tinha passado por aqui, eles foram lá, conquistaram, pegaram os despojos de guerra e levaram as mulheres e crianças.
E aí Moisés fica muito bravo. O que foi que vocês fizeram? Por que vocês trouxeram essas mulheres? Né? Elas vão servir de laço para vocês. Então, Moisés deu a ordem: vocês só vão deixar vivas as moças virgens, né? O restante vai matar tudo. Pode matar as mulheres, pode matar as crianças, só vai ficar, não vai ficar nenhum menino, só vai ficar as meninas, só as virgens, para que não sirvam de laço também, né? Para que vocês pequem contra o Senhor. E aí eles fazem isso, e eles vão oferecer o sacrifício, né, ao Senhor sobre o despojo. Daquele despojo todo que foi conseguido de guerra, né, despojo de guerra, eles pegaram metade seria para os guerreiros e a outra metade para quem ficou em segurança no acampamento. Então, a gente já vê que os guerreiros, eles são melhores recompensados, né? Eles expuseram a vida deles, colocaram a vida deles em risco. E aqueles outros que ficaram, eles ficaram cuidando das outras coisas, né? Porque a vida na cidade, vamos dizer assim, no acampamento não poderia parar. Então, eles também receberiam por isso, mas não tanto quanto aqueles que foram e expuseram as suas vidas. E aí também essas pessoas que foram lá e expuseram as suas vidas, elas reconhecem que elas tiveram vitória por causa do Senhor. Foi o Senhor que deu a vitória a elas. Então elas querem dar um despojo maior para o Senhor também. Daquilo que ficou, da parte que ficou para elas, elas querem passar o despojo, elas querem honrar o Senhor com o despojo delas. Isso foi uma coisa muito, muito boa, né? Muito, assim, honra a quem honra. Eles reconheceram agora que se eles venceram aquela guerra, foi porque o Senhor deu a vitória a eles. Então, eles terminam lá de lutar, e aí eles fazem a purificação para eles entrarem de novo no arraial, e depois que eles entram no arraial, aí eles vão distribuir. Ô, Ângela, Oi. o que está na tela aqui, né? Abraão, Agar, Sara e Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão depois que Sara morreu, né? Isso. Agora, me explica aqui. Zinrã, Copsã, Medan, Midian, Isbaque, Issuã são os midianitas. Não, eles não Isso aqui são midianitas. Não, eles não são midianitas. Eles são outros povos que saíram de Abraão. Mas, Abraão. olha só, midianitas o Midian está como o quarto filho de Quetura aí, né? Midian, sim. 1, 2, 3, 4. Isso, então Mas, esses são os filhos de Quetura, e cada um desses filhos aqui também, gente, gerou uma nação, né? Cada um foi e criou o seu povo, porque eles têm que lembrar que eles eram povos, né? Povos mais ou menos nômades, que aí andavam por algum período, se afastavam um pouco da família onde ele tinha se originado, e aí ele formava a sua tribo. Então, o mundo era formado por tribos. Quando a gente fala do rei, né, de Midian, parece que é uma coisa assim muito grande, mas vamos pensar que fosse um bairro, um grande bairro. Então, as cidades dos midianitas. Vamos pensar que o Campo Grande é a cidade dos midianitas, que a região do Ouro Verde é a cidade de Ismael, né? mas aqui é o nome dos filhos do Abraão com a Quetura. Aí, como a flechinha está apontando midianita, não quer dizer que todos eles são midianitas. Não eram todos eles filhos de Midian, né? Então, os irmãos de Midian estão ali juntos, né? Eles não Eu acho que ele quis dizer assim, que de Agar
nasceu Ismael e de Agar veio o povo ismaelitas, israelita. né? Ismaelitas. De Sara veio o povo israelita. Então, E veio de os Ketura Ketura, os veio os midianitas. midianitas. É isso que eu estou perguntando. Ele só está ligando as esposas, eu penso. São todos descendentes de Abraão. Está mostrando aqui os descendentes de Abraão. Por Agar, os ismaelitas, por Sara. Aí vem os israelitas, mas vem os edomitas também, né? Os filhos de Edom. Edom. Então, porque ele colocou por último aqui Israel. Então, isso. sei lá, eu acho que ele quis dizer que de Israel vieram os israelitas. Isso, os Agora, israelitas. os midianitas vieram de Midian, né? Então, de Midian, mas aqui junto tá os outros filhos. Assim como ele não colocou os edomitas aqui junto com os filhos de Sara, a gente pode entender que ele não colocou os outros nomes dos outros povos que surgiram, ele só colocou Midian. Midian é o quarto Acho que ele filho. queria falar só desses 3 povos. Porque foram os povos que mais sobressaíram, Entendi. né? Isso. Tá, entendi. Por os povos que gerou, assim, família maior, virou tribo maior, então, acabou formando cidades governadas por eles, criadas e governadas por eles, ou conquistadas por eles, né? Então, sobre esse quadro aqui é isso. E aí, a gente vê o resumo do capítulo 31, ele descreve a vingança dos israelitas contra Midian, e lembrando que Midian é parente, né? Parente dos israelitas, assim como os amonitas eram parentes, né? Os edomitas eram parentes, é tudo família ali, é como se fosse primos, né? Tudo veio de Abraão. Só que aí o Isaac continuou rodeando aquela terra ali, sem fixar residência, né? Ele rodeou aquela terra, Jacó também rodeou aquela terra, aí eles saíram dali daquela região e foram para o Egito. Eles já moravam ali antes. Aquela era a região que eles moravam. Aquela era a terra que Abraão peregrinou e que Deus falou, essa terra é sua, né? Só que aí, no tempo, Deus mandou eles para o Egito, e o Egito, para mim, serviu como uma incubadora da nação israelita. Ali, o povo, como se fosse um útero, né? O povo cresceu ali, o povo se multiplicou grandemente ali dentro do Egito, protegido, o Egito como um útero, protegeu a nação israelita dos ataques dos outros povos, né? Se eles tivessem ficado naquela terra, talvez eles teriam suprimidos pelos outros povos, pelas outras tribos. Talvez eles tivessem se misturado e perdido a identidade. Mas ali eles foram para o Egito e cresceram como um povo dentro do Egito. Então, o Egito, para mim, foi uma grande incubadora para o povo de Israel. Deus proveu o Egito para eles se multiplicarem, para eles crescerem, para eles se tornarem fortes, né? Para depois eles voltarem, eles saírem do Egito já como uma nação. Assim como Deus disse, pode uma nação nascer em um dia, né? Ele fala, acho que lá em Isaías, pode uma nação nascer em um dia? Israel nasceu em um dia, 2 vezes. Quando ele saiu do Egito, ele saiu como nação. Deus já deu uma constituição para eles, eles já eram uma nação. Quando o Estado de Israel foi criado em 1945 também, em um dia, numa canetada, foi criado o Estado de Israel, e os israelitas vieram de toda parte do mundo para habitar Israel novamente. Então, aqui, ele vai mostrar... Pastor, não foi em 1948 que Israel... Isso, 1948. Foi depois da guerra. A guerra foi em 45, né? A Segunda Grande Guerra foi em 45, quando terminou a guerra, né, acho que a guerra teve 2 anos, não lembro quanto. Quando terminou a guerra, a liderança mundial viu
o sofrimento que o povo de Israel havia passado, eles não podiam se defender, né? Eles moravam como estrangeiros em todas as terras, então eles eram frágeis. Viram a fragilidade desse povo e foi decidido que eles teriam um lugar para eles, um lugar que eles pudessem ter como deles e que eles pudessem se defender nesse lugar. Essa guerra aí é da faixa de Gaza? Não, essa guerra é a Segunda Grande Guerra Mundial, 1945. Segunda Grande Guerra Mundial. Se não me engano, a Primeira Grande Guerra foi em 1923, se não me engano. Não. E a segunda foi em 1945. E logo depois, né, em 1948, como a Mara bem lembrou, foi criado o Estado de Israel, e com o voto, Teve uma guerra de faixa de Gaza, não? Não, a guerra na faixa de Gaza existe até hoje. Até hoje, né? Mas teve algum momento, assim, que Israel venceu? O primeiro está lembrando aqui que houve, em Israel teve a Guerra dos 6 Dias, acho que essa também foi a chamada Guerra da Faixa de Gaza, lá, pela conquista daquela faixa, né? Se não me engano, essa Guerra de 6 Dias aí diz que é muito bonita a história. Assim, fora as coisas ruins que aconteceram, mas é muito bonito de se ver o poder de Deus junto aos israelitas. Era isso que eu estava pensando. Estava previsto isso lá em Isaías. Deus disse, pode uma nação nascer num dia? Não pode. Uma nação demora anos para se formar, anos. No entanto, Deus fala, em um dia a nação de Israel vai ser formada. E aí Deus fala que os israelitas voltariam de todas as partes para onde foram espalhados. Eles voltariam voando como pombas, né? Então, em 1948, eles voltaram voando de todas as partes do mundo. Já existia avião, né? Eles voltaram voando de todas as partes do mundo em aviões para ocupar o seu espaço. E é lógico que quem morava ali não gostou. Teve que ceder espaço, teve que chegar para o lado, né? Para que os israelitas ocupassem. Né? Mas são as coisas que Deus faz. Então, aí no capítulo 31, mostra eles vencendo Midian, eles venceram com apenas 12 mil homens, mostrando que o poder não é deles, a força não está neles, mas a força está em Deus. E aí eles fazem a distribuição do saque e fazem ofertas de manjares, ofertas de agradecimento, né? Demonstrando aí o reconhecimento ao Senhor e a importância da obediência a Deus. Né? E também fazem a importância da purificação. Moisés já havia ordenado que eles deveriam se purificar depois das guerras, né? Eles estavam sujos de sangue, né? Eles estavam cobertos pela morte de outras pessoas, então eles deveriam se purificar. Então, isso também mostra a importância de seguir as ordens de Deus. Então, e aí, essa foi a última tarefa que Deus deu a Moisés. E aí, gente, ele vai agora. Então, aquela era a última tarefa. O trabalho de Moisés está encerrado, ele está pronto para morrer, né? E o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo esse retrospecto da caminhada do povo no deserto, da importância de eles obedecerem ao Senhor, eles cumprirem os mandamentos, eles celebrarem festa ao Senhor. Então, e aí, os últimos capítulos de Números, ele vai estar trazendo isso à memória do povo. Ainda é Números, né? A gente sabe que Deuteronômio, que é um nome dado para a repetição das leis. Né? Em Deuteronômio, ele faz toda essa repetição. Mas aqui, em Números, finalzinho de Números, ele já faz essa retrospectiva, né? Que ainda tem alguns números aqui a serem falados, né? Então, por isso que continua no capítulo de Números. Vamos ler o capítulo 32?
As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, a gente já viu isso também, que essas tribos, a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés não quis passar o Jordão. Eles quiseram ficar do outro lado do Jordão, porque as terras ali eram muito boas. Como eles possuíam muito gado, então aquelas terras eram boas para eles criarem o gado deles. Então, eles quiseram ficar daquele lado do Jordão. E eles foram falar com Moisés. E Moisés ficou muito bravo com eles, porque Moisés entendeu que eles não queriam passar o Jordão para não guerrear com os irmãos deles do outro lado do Jordão, para ajudar os irmãos deles a vencerem aqueles povos ali. Então, Moisés acha que eles estão tomando essa posição e que isso vai enfraquecer os irmãos, que vai deixar os irmãos com medo. Puxa vida, a tribo de Gade, meia tribo de Manassés e Ruben está ficando do outro lado, eles não vão passar com a gente, então eles vão ficar com medo, vão ficar enfraquecidos. Moisés fica bravo porque ele entende assim. Só que aí esse povo vai falar com ele, não, nós queremos ficar do lado de cá porque a terra é muito boa para os nossos gados. Mas a gente faz assim, a gente constrói casas aqui, currais para os nossos gados, e fica desse lado as nossas mulheres e as nossas crianças, e nós, os homens de guerra, passamos à frente dos nossos irmãos para ajudar eles a conquistar a terra. Eles mostram que eles não estão fugindo da batalha, né? Eles até se propõem a se passar à frente da batalha para ajudar os irmãos nessa conquista. A única coisa que eles querem é que caia como herança para eles a terra do lado de cá do Jordão, porque ela é muito boa. Então, Moisés entende isso, acorda isso com eles, né? E fala, então tá, então agora vocês podem construir aí os currais para o seu gado e deixa suas mulheres e crianças aqui do lado de cá e vocês vão à frente. E se vocês não fizerem isso, vocês vão ser punidos. Então, Moisés reforça isso com eles. E eles falam, não, pode ficar tranquilo que a gente vai sim. Nós vamos atravessar o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que vamos herdar vai estar do lado de cá. Nós não queremos do lado de lá. Meia tribo de Manassés quis ficar do lado de cá e a outra meia tribo quis passar com eles. Então, aí a gente termina o capítulo 32, que ficou nessa decisão. E aí, no capítulo 33, Moisés continua aí fazendo essa retrospectiva da jornada, da saída deles do Egito. Capítulo 33. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Essa foi a jornada deles por etapas. Aí ele vai trazer à memória dos israelitas as coisas que aconteceram com eles ali no deserto. Aqui, deixa eu passar aqui. Opa. Ele não fala aqui nesse texto. Opa, 32, 33, não. Aqui no slide ele não traz. E aqui no outro ele só traz a partir do 34. Então, vamos ler mesmo aqui na Bíblia. Olha só, essa foi a jornada por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Então, naquele dia, os primogênitos de todo o Egito morreu e o povo saiu rapidinho da cidade. O faraó falou, vai embora, some da minha frente. Primeiro, o faraó fez isso, depois ele se arrepende novamente. Enquanto os egípcios sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou,
O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. E depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Vocês estão lembrando o que aconteceu nesses lugares? E logo depois, Pi-Hairote, acho que foi antes de atravessar o Mar Vermelho, né? E aí chegaram até o Mar Vermelho, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, entraram na terra, e 3 dias depois eles já estavam em Mara, né? Em Mara, onde o povo já começa a reclamar, Deus nos tirou do Egito para morrer de sede nesse deserto, né? Por quê? Porque as águas eram amargas. Então, começou ali, 3 dias depois, começou a reclamação do povo. E aí, Moisés faz a água se tornar doce, e o povo se acalma naquele momento, né? Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Então, ali, ele tinha 70 palmeiras, lugar de descanso, né, sombras, lugares para amarrar suas cabanas, suas redes. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Então, foi a primeira vez que Moisés bateu a rocha. Deus falou para ele, bate na rocha que vai sair água. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatavá. Partiram de Quibrote Hatavá e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Rimá. E enquanto Moisés fazia essa retrospectiva, o povo ia lembrando o que aconteceu nesses lugares. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbna. Partiram de Líbna e acamparam em Rissá. Partiram de Rissá e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Sefer é livro, viu, gente? E acamparam, partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote, acamparam em Taate. Olha só quantas paradas e partidas eles tiveram. Partiram de Taate, acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mitcá. E vai. São muitas partidas e chegadas, né? E aí, no versículo 38, por ordem do Senhor, o sacerdote subiu ao Monte Or, onde morreu. Tá vendo? Ele está fazendo essa retrospectiva, e aí, nessa retrospectiva aqui, já se passaram os 40 anos. Morreu o Arão, morreu a Miriam, partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom, e ali em Or morreu Arão. E Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então, Arão morreu com 123 anos, Moisés vai morrer com 120 anos. O rei cananeu de Arade, que vivia em Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or, acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona, acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote, acamparam em Ieabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Irim e acamparam em Dibot-Gade, de Bongade. E vai, agora eles partiram de Almon de Blataim e acamparam no Monte Abarim,
onde eles estão agora, que Deus falou para Moisés, sobe ao Monte Abarim, porque você vai morrer. Então, eles estão aqui, parados agora ao pé do Monte Abarim. Partiram de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, ao lado de Jericó, nas campinas de Moabe. Eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Esimote até Abel-Sitim. E agora, as normas para ocupação e distribuição de Canaã. Então, a gente vai ficar no versículo 50, deixa eu ver que tem muito ainda, 56. Então, vamos terminar um pouquinho, que aí a gente já termina esse capítulo. Aqui, no versículo 50, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, disse o Senhor a Moisés, Moisés chegou ali pertinho, ó. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem de diante de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs vocês darão uma herança maior, aos maiores clãs vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se contudo você... Olha só a orientação do Senhor. Deus falou, tira esse povo dessa terra. Tira eles completamente daqui. Os seus deuses que eles deixarem ali quando vocês nos destruírem, acabem com esses seus deuses, né? Despedacem. Não deixe para que não sirvam de laço a vocês. No versículo 55, contudo, se vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Esse povo entrou na terra, como eles vinham provando o Senhor no deserto. Eles entram na terra e eles continuam irritando o Senhor. Eles são um povo negligente, eles não obedeceram o Senhor completamente, não obedeceram o Senhor de todo o seu coração. E aí, aqueles moradores que eles deixaram permanecer ali na terra, foram, como o Senhor disse, espinhos nas costas, eles não conseguiam tirar, eles não conseguiam se livrar, né? Era para eles terem se livrado quando eles entraram para tomar posse. Eles não se livraram. Mas Josué já não estava no poder? Não estava no poder. Então, no comando. Josué esteve no comando, só que o povo se tornou moroso. O povo conforme foi se acomodando na terra, foi achando que já estava bom, que não precisava Foi mais. Foi deixando eles ficar, mas vão ficando. E aí, depois, mais para frente, esse povo que eles deixaram, se tornou tanto laço quanto a ídolos, né, laço religioso para eles, quanto esse povo também se fortaleceu mais tarde e também se tornou nação novamente e se levantou contra eles. Deixa eu parar a gravação aqui. Semana que vem a gente volta no capítulo 34. E para a gravação. 34.